Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Mano, e abrindo esse mês de julho, nós sabemos que além do frio, essa época do ano também, os jogadores que têm 6 meses de contrato já podem assinar aí o famoso pré-contrato e sair de graça no final do ano, né? E pois bem, o lance é que só no Corinthians hoje nós temos 6 nessa situação. Um deles que a gente já sabe que é o Romero, que renovou por mais um ano lá em janeiro, e os demais seriam aí o Gustavo Henrique, o Bidu e o Angileri. E claro, também tem aí o Maicon e o Thales que não podem assinar um pré-contrato, estão emprestado, claro, mas até o final do ano também. E assim, mano, falando sem enrolação, pra mim, desses que eu citei, só ficaria um, que seria ou o Angileri ou o Bidu. Aí vai do próximo presidente, do Fabinho definirem. Se quiserem renovar antes, não sei. Mas pra mim, um dos dois tem que ficar. Agora, os demais, filho, acho que nem cabe o debate, né? Não vou nem entrar nesse mérito por aqui, porque se depender da torcida, é tchau, obrigado pra todo mundo. Os emprestados, não vale a pena renovar com nenhum. Aí vem o Romero, que é caro, banco, muito diferente do que foi no ano passado, e até 2023, quando salvou a gente do rebaixamento. E o Gustavo Henrique eu vou até poupar palavras, mas no geral é muito caro pro que entrega também. Então, mano, pra mim são escolhas muito fáceis de se fazer. O que chegar pode levar, não é problema nenhum sair de graça. Inclusive, se quiserem sair mais cedo, vocês têm essa autorização, tá? Da parte da torcida, fiquem sabendo que tá todo mundo liberado. E é isso, cara. Ano que vem, não vou nem dizer que nós vamos fazer uma reformulação, mas as últimas caras mais conhecidas que temos hoje devem dar adeus. E aí um elenco cada vez mais jovem deve ser montado. Falou? É isso. O que vocês acham, hein? Quem dessa lista vocês liberariam e quem ficaria? Comentem aí. E por falar em jogadores em fim de contrato, eu falei aqui dos nossos, mas dá pra falar também de outros clubes que também tem jogadores nessa mesma situação. E pior que alguns nomes que eu fui ver aí são bem interessantes, tá? E aqui no canal eu vou trazer dois pra vocês. O primeiro seria o Varela, lateral direito do Flamengo, que tá de saída e que, né, apesar de ser um reserva do Wesley por lá, com certeza poderia pintar como titular por aqui, tá? Então eu sinceramente gostaria muito, principalmente vendo os nomes que nós estamos especulando, né? Seria de fato uma grande contratação e até a questão salarial também, né? Poderia ser conversada porque, se eu não me engano, é algo na faixa dos 700 mil por lá. Então, vale o scout dar uma olhada e quem sabe não faz ali uma proposta interessante. Poderia pintar. Já o outro nome que eu achei interessante é o Alan Franco do São Paulo, zagueiro, que é outra posição que nós estamos carentes e até diz as más línguas que ele deve renovar, que tá só esperando pingar uma grana lá e tal, mas não é como se o São Paulo também fizesse todo o esforço do mundo para isso. Tá naquele chove não molha e eu não sei se ele realmente tá tão certo por lá, né? Enquanto a questão financeira, parece que por mês ele recebe os seus 400 mil, o que em termos de custo-benefício, 28 anos, pra mim tá bem dentro da pedida, viu? Só não é um zagueiro muito alto, tem essa, é 1,83, que é a média dos demais aqui, mas é bom jogador e eu acho que vingaria sim, principalmente pelo preço. Mas e vocês, acham que tem mais algum jogador no Brasil que tá nessa situação, claro, que caberia aqui no Corinthians hoje? E o que vocês acham desses dois pintando por aqui também? Cairia bem? Comenta aí. E por falar em reforços, fiel, da mesma forma como no ano passado o Augusto prometeu ao menos 4 jogadores na janela, o Osmar também veio ao público para garantir que mesmo sem dinheiro, né, diz ele, o Corinthians vai fazer ali no mínimo 3 contratações, sem detalhar ali os nomes ou posições, mas garantiu que vai contratar 3 jogadores nos próximos meses. E claro, né, você não precisa ser um gênio ou acompanhar as notícias 24 horas por dia para saber que vai chegar um zagueiro, um lateral direito e um ponta. Agora, como eu sempre falava lá atrás, a minha dúvida não é para qual posição, e sim em qual delas o Corinthians vai investir mais dinheiro. Se vai ser no zagueiro para trazer um xerifão, se vai ser um ponta de respeito, um lateral direito para chegar e jogar, né? É isso que eu penso. E na boa, eu já fui do time que queria um ponta de qualidade, um camisa 7, 11 de respeito para chegar e meter caixa, mas hoje, cara, eu tô aceitando muito mais aquele xerife de qualidade para chegar e já sentar na janelinha do que qualquer reforço para ataque. Porque agora que o Yuri e o Garro estão de volta, o trio está completo. E na minha cabeça não tem onde um ponta jogar ali, a não ser que o Dorival invente um 4-2-4, um esquema que ele precise de 2 pontas, o Garro no meio e tudo mais. Irmão, com esses 3 que você tem lá na frente, você não vai precisar de um ponta que chegue para jogar. Se viesse, ele seria banco, né? Como é o Thales Magno, como é o caso do Romero, como é o caso de qualquer um que chegaria para esse ataque. Já um zagueiro não, o xerifão que chegar com certeza vai jogar. Então, se eu tenho a caneta, eu pensaria 2 vezes em investir mais no ataque do que na defesa. Por mais que a nossa preocupação hoje, ironicamente, seja de fazer mais gols, coisa que há meses atrás não era um problema, né? Mas enfim, ao menos é o Fabinho que vai tocar essas negociações, porque se fosse o Osmar ali, cara, eu duvidaria um pouco da qualidade, mas como é o Fabinho, acho que não vai mudar tanto o padrão de qualidade que era antes, falou?
Bom, e deram certo os testes que o Corinthians fez essa manhã em sua arena, fiel, com os equipamentos de reconhecimento facial. Pois é, a polícia militar, e olha só como a polícia está presente nos noticiários, né? Só que dessa vez de maneira positiva, claro, aprovou todos os aparelhos, tá tudo aprovado e agora só falta as partes mais burocráticas resolverem ali pro Timão ser liberado e abrir os portões da arena na volta aos gramados contra o Bragantino. Inclusive umas 800 pessoas estavam lá para fazer esse teste, muita gente, de todas as maneiras por sinal, cadastrado, não cadastrado, biometria falhou e tudo mais, em todos os setores também. E o mais importante, cara, com essa aprovação, o Corinthians não vai precisar mais jogar para menos de 20 mil pessoas, coisa que só foi falado na imprensa por sinal, porque a própria diretoria havia admitido que levariam pelo menos 7 jogos ou talvez 3 para fazer a instalação completa e os testes da maneira correta. Ou seja, eles mesmos que levantaram essa bola. E agora nós estamos vendo aí, fizeram a parada até antes da volta aos jogos, em tempo recorde ainda, somente 2 semanas. Então, no final das contas, eu acho que esse alarde todo de jogar para menos de 20 mil pessoas e tudo mais, acabou ajudando a acelerar esse processo. Claro também, né, 800 pessoas é diferente de 45 mil. Quero ver esse estádio sendo testado a todo vapor, né, capacidade máxima. Mas, até lá, o mais importante é que a arena já está liberada para atuar com os seus mais de 48 mil torcedores de capacidade. Falou? Bom, Fiel, até como eu falava nessa janela, né, que era bem provável que o Corinthians enxugasse mais o elenco do que encheria contratando, então dispensaria mais jogadores do que iria contratar, mas só com essa saída do Coronado, mano, já é uma economia de 1 milhão só em salário e mais 1 milhão em luvas também, o que se você for colocar na balança, daria praticamente a saída de 3 ou 4 jogadores em termos financeiros, ou seja, não precisou dispensar tanta gente para ter uma melhora significativa no fluxo de caixa. Só que, além dele, vale lembrar também que desde o começo do ano, o Corinthians teve mais 7 saídas, tanto por empréstimo quanto por rescisão. E a tendência é que até o fim dessa janela, esse número chegue a 10. Até o ano que vem, então, pô, nem se fala, talvez bata 20. Ou seja, voltando para a parte financeira, dependendo da janela que o Corinthians fizer, pode ser até que no final dela, a nossa folha salarial ainda volte para casa dos 20 milhões. Que até a última reportagem estava ali em 23, 22,5. Mas até o fim dessa janela, é bem provável que ele fique menor e, mano, chegando no fim do ano, no começo do ano que vem, com certeza vai ficar menor ainda. Quer dizer, um elenco mais barato, com menos jogadores, mas também não quer dizer que ficou pior, só não tá mais tão inchado, né não? Enfim, mano, pra quem só tá disputando o Brasileiro e a Copa do Brasil esse ano, ainda é muito dinheiro todo mês, claro, mas pensando a médio e longo prazo também, quem sabe 2026 nós não sejamos recompensados, né não? Pode acontecer. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! I just want to look my way, never back to you.